Um estudo do Instituto dos Advogados de São Paulo revela que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem sozinhos. Quantos por cento? Alguém quer dar um chute? Quer dar um chute, Berenice? Eu 60. sei, então eu vou ficar quieta. Ah, você sabe. Berenice, você? Eu ouvi um número algumas semanas atrás de 60%, mas não sei se está dentro ainda desse parâmetro. Não tá, eu vou trazer a atualização para você. Vou trazer a atualização. São 85% dos casos, Berenice Leite. Era esse número que você tinha, Guta? Era esse número, Pois Dani. é. Ó, 85%. totalizando 1,44 milhão de decisões monocráticas entre 2010 e 2025. Essa prática que acelera a tramitação dos processos é criticada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo IASP, que pedem reformas e o fim do monocratismo. O ministro Alexandre de Moraes foi o que mais decidiu sozinho nos últimos 5 anos. A pesquisa aponta que decisões monocráticas que exauriram o mérito são frequentemente confirmadas posteriormente. Guta Piini, quem é que toma as decisões aí na sua casa? É o rei da casa. Não tem monocratismo aí, não? Vocês tomam em conjunto? Não, o pior que tem. Pior que acaba tendo. Da A parte de gente quem? conversa aqui, mas a última palavra é dele. É dele. Sim, Guta. Sim. Tô fazendo um merchan aqui pro marido, né? Tô fazendo, minha senhora. E você, Berenice Leite, quero a sua análise sobre essa informação que a gente trouxe. Ah, tá. Achei que você queria saber sobre aqui em casa quem é que manda. Porque Não, quem eu manda tenho aqui sou certeza que é eu. você. Você tem toda a cara de que você que manda aí. Quem manda aí é o bebê, é o Bernardinho. Agora é o príncipe, É o né? príncipe. É verdade. O Bernardinho é que conduz tudo aqui em casa. Mas olha, Daniel, em relação a essas decisões monocráticas, é importante lembrar que no Congresso Nacional já tramita um projeto de lei muito importante que acaba com esse tipo de decisões. Uma das mais recentes mexeu diretamente na lei do impeachment, onde os ministros do Supremo, percebendo que uma nova composição no Senado Federal a partir de 2027, uma nova composição escolhida pelo povo nessas eleições de 2026, isso pode gerar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é justamente nesse sentido e por conta de decisões monocráticas que posteriormente são validadas pelo colegiado, que não faz o menor sentido, né? O índice de decisões que depois são referendadas pelos demais ministros também é quase de 100%, muito dificilmente eles retiram ali uma decisão dada por um dos magistrados. Parece que é um corporativismo que ultrapassa os limites da nossa Constituição. Então, realmente, isso tem que acabar. O projeto está avançando no Congresso Nacional, apesar de ser a passo de tartaruga, já passou pela Câmara, agora precisa ser avaliado no Senado Federal, mas é uma ferramenta e um dispositivo que o Congresso precisa fazer valer nesse momento. Porque nos últimos anos, desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto, né, o Poder Executivo, ele praticamente não conseguia governar em fator de prazos de 24 horas, 48, prazos e também decisões que anulavam, né, as medidas impostas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, um Supremo Tribunal Federal que governa sem ter sido eleito pelo povo. Isso não pode acontecer num país democrático. Democracia combina com transparência, com liberdade, e não combina com esse tipo de decisão que parte de um ministro só. Né? Inclusive, o ministro Moraes figura como o principal, né? O tomador de decisões que mudam os destinos do nosso país, que colocam atrás das grades opositores políticos de um sistema que opera no sentido de acabar de vez com a nossa democracia. E pasmem, né? Eles adoram usar a palavra democracia, soberania, mas na verdade não passa de demagogia, né? Palavras ao vento. Então, nesse momento, é importante sim que o Congresso
nacional, em ano eleitoral, faça valer não só de pautas que estão ali no alvo, né, no quente, digamos assim, que é a questão do Banco Master. Eu vi, inclusive, Daniel, o próprio senador Alessandro Vieira, que nunca, em nenhum momento falou inquérito das fake news, agora citando. Então, vamos usar dessas pautas importantes também, a exemplo de acabar com o voto monocrático, para que isso pare de barrar aqueles que realmente foram eleitos pelo povo e que devem tomar as decisões no nosso país. Diga, Guta. Essa questão das decisões monocráticas, existe uma diferenciação que a gente precisa fazer. O ponto que a Berenice trouxe é o crucial, fundamental. Veja, nos colegiados, nos tribunais, onde você tem mais de um juiz, as decisões monocráticas, que são as decisões liminares, elas acontecem e isso, em geral, não é um problema. Porque quando você ajuiza uma ação e esse processo tem um pedido urgente, a parte, ela requer uma medida liminar. Ela faz esse requerimento. Então, em casos de urgência, de perecimento do direito, se essa decisão não for tomada com urgência, de forma liminar, então esse direito pode se perder. E aí o julgamento lá na frente do colegiado, ele nem importa mais. Então, nesses casos, as decisões liminares, monocráticas, porque elas são dadas por um juiz de forma liminar, não são o problema. O ponto que a Berenice trouxe é que é o ponto crucial. Quando um juiz sozinho, em especial os da Suprema Corte, decidem em uma canetada acabar com a validade de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Nós tivemos um exemplo recente da lei das estatais, em que o ministro Lewandowski, na época ainda ministro do Supremo, invalidou um artigo dessa lei e, por conta disso, ele permitiu indicações políticas, porque essa lei proibia indicações políticas na administração pública, no governo, nas estatais. E o ministro Lewandowski entendeu que essa proibição era inconstitucional. Não pode proibir. Então, ele sozinho derrubou essa lei. É aí que está o problema. Ou quando um ministro sozinho determina políticas públicas no Brasil, entra na esfera do executivo, anulando decisões do próprio executivo, como a gente viu demais durante o governo Bolsonaro. Então, são esses dois pontos que precisam ficar claros. Uma são as decisões monocráticas em caráter liminar de processos em geral, em que a própria parte faz esse requerimento por uma decisão mais rápida para resguardar o seu direito. Outra coisa são decisões monocráticas para invalidar leis. Aí sim, isso é algo que precisa ser revisto. Inclusive, já tem PEC sobre isso aprovada no Senado desde novembro de 2023, que é uma PEC que acaba com as decisões monocráticas desse tipo, de invalidação de leis e de medidas do Executivo. Mas o problema é que essa PEC está parada lá na Câmara dos Deputados desde 2023. É um problema que precisa ser encarado pelo Congresso Nacional se eles estiverem realmente preocupados com as prerrogativas do Congresso. Porque quem faz as leis no Brasil, em qualquer lugar em que tem uma democracia, é o parlamento. E a vontade do parlamento é a vontade popular, em tese, que são os eleitos pelo povo. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode estar acima da vontade do povo, ainda mais com uma canetada. Então, é um tema que precisa ser enfrentado.